Muito bem, estamos aqui ao lado do senador Fernando Leire, visitando Uricuri. Senador, seja bem-vindo à nossa cidade. E para começarmos aqui, qual o objetivo da tua vinda ao Uricuri? Primeiro, agradecer, Manuel, a oportunidade, o espaço de estar aqui na sua audiência da cultura. Sei que tem uma audiência ampla, é muito bem ouvida, e é muito importante para um parlamentar, sobretudo para um senador da República, que no ano passado percorreu cerca de 21 mil quilômetros de carro, indo para todo o interior de Pernambuco e todas as regiões, mesmo assim ainda trabalhando em Brasília, de terça a quinta. É muito importante estar falando com aqueles que aguardam de seu parlamentar as respostas às suas aflições, às suas necessidades, às suas demandas, à sua qualidade de vida e às suas esperanças. Então, nós temos feito um trabalho muito focado, muito cuidadoso com o Brasil, mas particularmente com o Nordeste e com Pernambuco. Isso tem sido nosso foco, é nosso objetivo, e isso é concreto, porque o que nós temos feito no Senado, por exemplo, todas as operações de crédito que foram concedidas ao governo de Pernambuco, nós estamos tratando de 7 bilhões de reais, todos eles foram relatados por esse representante de Pernambuco. Todos foram estudados, defendidos e aprovados. Então, boa parte dos recursos que o governo de Pernambuco e a governadora Raquel Lira têm hoje, abrindo estradas, melhorando a questão da saúde e do abastecimento da água com negreiros agora, isso ocorre em função desses recursos que foram cuidadosamente aprovados no Senado Federal e que hoje já estão depositados na conta corrente do governo de Pernambuco. Falar em questão de montante de dinheiro, a gente tem que saber aqui do senador, emendas para a nossa região, emendas para o Uricuri, tem alguma já prevista, já tem emendas destinadas? Desde que cheguei, eu tenho tido cuidado muito grande em ajudar os municípios. E isso tem uma razão muito própria, muito tranquila. O Senado é o guardião da Federação Brasileira. No Senado, diferente da Câmara, que tem 70 deputados, e o Amapá, por exemplo, tem 8 e Pernambuco 25, lá nós somos paritários. Isso tem um sentido. E qual é o sentido? É o sentido de que todos somos iguais. E nós devemos defender a Federação Brasileira. E a Federação Brasileira tem um elo mais frágil. Tem a Federação, a União, estados e prefeituras. E são exatamente nas prefeituras onde está esse elo mais frágil. E por que o elo mais frágil? Porque é lá onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem, onde normalmente as pessoas começam as suas vidas, nascem, e terminam as suas vidas, quando morrem. Nesse intervalo, nesse decorrer de tempo, essas pessoas precisam de educação, de saúde, de infraestrutura, de dignidade, de água. Então, é nessa linha e nesse cuidado que a gente tem feito investimentos muito significativos no estado inteiro, e, particularmente, nós temos também feito em Uricuri. No ano passado, eu conversei muito com o prefeito Vitor. Ele me colocou uma prioridade para ele, que seria exatamente a área de saúde. Ele está precisando melhorar as questões de atendimento da saúde. E nós, de pronto, colocamos 2 milhões de reais injetado na veia do município de Uricuri, para poder fazer com que as necessidades, os cuidados que a população precisa e merece, a prefeitura pudesse ter, porque as prefeituras hoje, elas até desejam fazer muita coisa. Nós estamos numa safra de muito bons prefeitos, mas ocorre, e isso é fato, ocorre que as prefeituras não têm os recursos necessários para fazer esse enfrentamento. Como falei, educação, saúde, infraestrutura rural, infraestrutura pública urbana. E aí nós chegamos com recursos, ora para calçamento, ora para pátios de eventos, como fizemos lá em Dormentes, em Afrânio, onde lá tem uma grande atividade econômica e que precisava e não tinha. E com isso a gente vai levando os recursos para os municípios. Esse ano eu já avisei ao prefeito, já conversei com ele, nós já destinamos 1 milhão de reais, mas não ficará só nisso. Mais recursos virão. E esse recurso, eu digo sempre, não é um prato feito.
A gente não pega esse recurso e, de repente, vem e destina. A gente conversa. Conversa com quem conhece a necessidade. Com quem está ali na ponta, conversando com as pessoas. Quem sabe como é que seu posto de saúde está sendo atendido, a UBS. Como é que isso está do ponto de vista do abastecimento de água rural. Como é que ele está conseguindo fazer a questão de dar dignidade das pessoas tirarem o pé da lama. Da poeira, quando chove, etc. Isso dá um upgrade na dignidade das pessoas. Então, o que nós temos, na verdade, o nosso foco é o foco de não simplesmente chegar com recurso, mas a gente conversar. Mas isso não fica, esse trabalho não fica só na questão das emendas. Nós trabalhamos no ano retrasado na desoneração da folha. Os encargos previdenciários da folha das prefeituras ia sair de um dia para o outro de 8% para 20%. Ora, tem prefeituras naquela ocasião que não conseguiam sequer honrar a folha. E aí nós conseguimos com o governo, não foi fácil, mas nós conseguimos com o governo um processo de rampa, onde ficou 8 até o ano retrasado, foi para 12,5%, e nós combinamos isso porque nós fizemos a PEC 66. O que é a PEC 66? A PEC 66 é a renegociação das dívidas previdenciárias das prefeituras, que não são pequenas, quer em regime próprio, quer em regime geral, para que, renegociar essas dívidas, pudesse sobrar um dinheiro para investimento, para atendimento àqueles que estão precisando, para fazer com que a saúde possa evoluir com mais tranquilidade. Então, é isso. Estamos trabalhando com afinco e estamos fazendo o que a gente gosta de fazer. Não é só ficar em Brasília. E essa PEC foi aprovada? Foi aprovada, sim. Os municípios já estão, boa parte deles, com a renegociação da dívida, e isso faz com que o município, em vez de dar aquela bolada todo mês, coloque, porque isso foi para 25 e 30 anos, coloque apenas um recursozinho pequeno e aí sobra dinheiro para as outras coisas que precisa. Exatamente. Senador, agora vamos falar de política. Esse ano é um ano atípico, um ano de política. Eu sei que o senhor é pré-candidato. É isso? Como é que está a situação? A gente tem até observado aí que nas pesquisas o senhor não vem pontuando como desejaria. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Vai se manter pré-candidato? Vai ser candidato? E quem é candidato de si próprio? Você é candidato de um grupo, de uma aliança. Política é um exercício solidário, é um exercício de muitas mãos. Então, o que eu tenho percebido é que nosso trabalho criou um reconhecimento. E esse reconhecimento faz com que a gente hoje receba o apelo, sobretudo da maioria esmagadora dos prefeitos de Pernambuco. Então, eu estou muito tranquilo, né? Isso muda rapidamente, a história mostra isso. Quando o conjunto das chapas majoritárias estiverem postos, aí sim começa a eleição. O eleitor hoje não está com a cabeça dele na questão de outubro. Está com seus problemas, que não são pequenos. Isso vai tranquilamente se decorrer no tempo e no momento oportuno, aí vocês vão ver. Aí a pesquisa muda, os atores também já não serão mais aqueles que hoje eles se colocam nessas pesquisas que são contratadas. Isso é um filtro, são 2 de um lado e 2 do outro, e aí sim a gente começa a ter a realidade do que será, vamos dizer, proposto ao eleitor em outubro. E esse comentário também serviria para Raquel Lira? A governadora, ela foi o único estado do Nordeste que teve uma ruptura. Todos os outros fizeram tiveram continuidade política e administrativa. Ela não, ela quebrou isso aqui em Pernambuco e não é fácil, porque ela teve que assumir tendo, diferente de um vice-governador que se tornou governador, de um governador que se reelegeu. No caso dela, não. No caso dela, ela foi uma governadora que se elegeu e que não estava na máquina. Então ela teve que cuidar, preparar a máquina para fazer os investimentos que hoje ela está fazendo. E aí a governadora, veja, é muito importante que a grande audiência da cultura perceba, a governadora vinha numa posição tímida, e eu digo de reconhecimento ao trabalho dela, e hoje ela está com 63% de aprovação do governo dela, que é um fato extremamente relevante. Nós não temos notícia de nenhum governador com 60% de aprovação que não tenha sido reeleito. Ela hoje, e olha, estamos faltando 9 meses para a eleição, ela está com 63% de aprovação do governo. Isso, de alguma maneira, mais adiante, vai refletir ainda mais nela e dar a ela mais musculatura para enfrentar o pleito de outubro. De acordo com essas pesquisas, ela vem aí subindo, como o senhor disse aí. Você acredita fielmente que ela será reeleita?
Olha, as pesquisas demonstram que quem tem mais de 60%, o governador que tem mais de 60% de aprovação do seu governo, eles são reeleitos. Então, ela começa a pontuar esses índices. Ela tem muita entrega para fazer. Ela tem direito à reeleição. Né? Ela tem um apoio do presidente Lula, que isso é uma coisa muito importante. O presidente não tem tido, não tem economizado dinheiro nem esforço para ajudar a governadora. E, aliás, ela diz isso sempre. Ela repete isso. De forma, então, que, diante de um quadro dessa natureza, ela, eu acho, uma forte concorrente para ter êxito nas eleições de outubro. Claro, a gente não pode se antecipar os fatos porque a voz soberana é do eleitor na urna, mas eu acredito claramente que o trabalho que ela vem desenvolvendo fará com que ela tenha a oportunidade. O cidadão pernambucano, o eleitor pernambucano, possa dar a ela a oportunidade de ter um segundo governo para concluir as entregas que ela se comprometeu e que ela precisa fazer e que deseja, sobretudo, fazer. A gente tem observado, inclusive, esse crescimento aí nas últimas pesquisas, e esse foi um ponto importante, a questão do apoio de Lula. Né? Há quem diga que Lula vai estar em ambos os palanques aqui em Pernambuco, ou ficará neutro? Não, acredito que o presidente Lula, pela interlocução que tem, tanto com o atual governo do Estado e com a própria governadora, e também tem com o PSB, o governador, ele não, o presidente Lula, pelo menos eu tenho uma interlocução com ele, eu não vejo ele com nenhum desejo de tomar partido aqui. Ele se sente bem representado, quer com a governadora Raquel Lira, quer com, não sei se será, mas a governadora já declarou que será candidata à reeleição. O atual prefeito do Recife, João Campos, não declarou. Algumas pessoas que trabalham com ele declaram, mas ele pessoalmente nunca manifestou publicamente, pelo jornal, qualquer coisa que o valha, que será candidato. Mas, em razão do seu grupo próximo, que diz ele ser candidato, em ele sendo candidato, ele terá, claro, a simpatia do presidente Lula e a Raquel Lira também terá. O presidente Lula não tomará partido nessa disputa. Senador, muito obrigado pela sua vinda. E para encerrarmos aqui, né, o senhor está vindo hoje aqui para participar de um evento do CISAP, é isso? Fala um pouco, resumidamente, sobre esse evento. Eu dou o maior valor aos consórcios. Os consórcios, eles permitem que os municípios se ajudem nessas dificuldades que são de toda ordem. Eu vou participar dessa reunião e vou deixar à disposição do consórcio um valor. E eles vão escolher se querem uma máquina, se eles desejam, como já ocorreu em outros consórcios, um equipamento de saúde, um raio-x, um mamógrafo, enfim. O que eu quero é fazer a minha parte. É chegar e dizer, olha, é muito bom você estar em consórcio, eu acredito nos consórcios, eu acho que a solidariedade entre os municípios é uma relação necessária, que precisa acontecer, e eu vou fazer a minha parte. Eu vou deixar aqui um valor para vocês escolherem entre vocês o que melhor pode servir a esses municípios. São 16. Ok, muito obrigado. Começamos então com o senador Fernando Ele, aqui com exclusividade na Rádio Cultura FM.